Quanto vale a vida de um filho? Você daria tudo? E se a única pessoa que pode salvar sua filha for alguém que você rejeitou no passado? Prepare-se para uma história intensa, cheia de reviravoltas, segredos enterrados e um amor inesperado, que surge nos momentos mais sombrios. Um bilionário desesperado, uma criança entre a vida e a morte, e uma jovem humilde com um passado que ele tentou esquecer, mas que agora pode ser sua única salvação. Uma história de dor, redenção e um coração que ninguém imaginava que ainda pudesse amar. Curta esse vídeo se você acredita que o destino sempre dá um jeito. Comente. Você já perdoou alguém que te magoou profundamente? As luzes do estúdio queimavam a pele de Dante Ferraz enquanto ele aguardava o sinal do diretor. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem hesitar, agora tremiam levemente. O terno italiano feito sob medida parecia sufocá-lo, e pela primeira vez em anos, o homem mais poderoso do país sentia-se completamente impotente. No ar, em 5, 4, 3... A contagem regressiva silenciosa do diretor marcava os últimos momentos antes que Dante Ferraz, o temido tubarão dos negócios, se transformasse apenas em um pai desesperado. "Boa noite, Brasil", a apresentadora começou, seu tom sóbrio indicando que aquela não seria uma entrevista comum. "Hoje temos conosco Dante Ferraz, CEO do Grupo Ferraz, que tem um anúncio importante a fazer." As câmeras focaram seu rosto. Dante respirou fundo, seus olhos fixos na fotografia que segurava. Aurora sorrindo em seu último aniversário, antes que a doença roubasse a cor de suas bochechas. "Estou aqui hoje não como empresário." Sua voz falhou levemente. "Estou aqui como pai. Minha filha, Aurora, tem apenas 6 anos e está morrendo." O silêncio no estúdio era palpável. A apresentadora, conhecida por sua postura inabalável, piscou rapidamente para conter as lágrimas. "Os médicos descobriram uma condição genética rara." Ele continuou, suas mãos apertando a fotografia. "O nome é tão complexo quanto a doença. Síndrome de Wagner-Sullivan. Ela está destruindo o sistema imunológico dela, célula por célula." Na sala de espera do estúdio, Helena, sua assistente pessoal há 15 anos, observava a transmissão com o coração apertado. Ela tinha estado lá quando os primeiros sintomas apareceram. Quando Aurora começou a ter febres inexplicáveis. Quando os hematomas surgiam sem causa aparente. A única chance de sobrevivência. Dante prosseguiu. Sua máscara de frieza empresarial começando a rachar. É um transplante de medula. Mas não é simples assim. A compatibilidade precisa ser quase perfeita devido à raridade da condição. "E os bancos de dados?" A apresentadora perguntou suavemente. "Esgotados. Verificamos. Todos. Internacionais, inclusive." Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto de vulnerabilidade que seus acionistas nunca tinham presenciado. "Por isso estou aqui hoje, para fazer um anúncio." As câmeras se aproximaram. O Brasil inteiro prendeu a respiração. "Ofereço R$1 milhão. De reais", ele declarou, sua voz agora firme. R$1 milhão para quem for compatível e puder salvar minha filha." O estúdio explodiu em murmúrios. A apresentadora se inclinou, chocada. "Sr. Ferraz, o senhor tem noção do impacto dessa oferta?" "Tenho, e não me importo com as consequências. Podem me chamar de desesperado, de inconsequente. Podem dizer que estou comprando a salvação da minha filha. Mas quando você vê seu filho morrendo um pouco a cada dia..." Sua voz finalmente quebrou. Uma única lágrima escapou, traçando um caminho pelo rosto que as revistas de negócios chamavam de impenetrável. No hospital particular mais exclusivo de São Paulo, a pequena Aurora assistia à entrevista do pai em seu quarto decorado como um quarto de princesa. Seus cabelos, antes longos e dourados, agora eram apenas uma memória. Mas seus olhos, idênticos aos do pai, mantinham um brilho de esperança. "Papai está na TV de novo", ela comentou com a enfermeira particular, sua voz fraca, mas ainda doce. De volta ao estúdio, Dante agora mostrava fotos de Aurora.
Em cada uma, era possível ver a progressão da doença. O sorriso radiante dando lugar à palidez, as bochechas rosadas sumindo, os olhos, aqueles olhos que eram sua herança, cada vez mais fundos. Não tenho muito tempo, ele continuou. Os médicos falam em semanas. Por isso peço, imploro, se você estiver assistindo, se conhecer alguém que possa ajudar, faça o teste. O dinheiro está garantido, depositado em uma conta específica. Não é sobre riqueza agora. É sobre salvar uma vida. A vida da minha pequena. A apresentadora enxugou discretamente uma lágrima. Como as pessoas podem ajudar? Montamos uma estrutura em todos os hospitais da rede Ferraz. Ele explicou, recuperando um pouco da compostura profissional. Basta comparecer com um documento. O teste é rápido, indolor, e pode fazer a diferença entre vida e morte. Nos bastidores, Helena recebia as primeiras ligações. O telefone especial, divulgado durante a entrevista, não parava de tocar. A equipe médica contratada já se preparava para o que seria uma operação massiva de testagem. Uma última pergunta. A apresentadora se inclinou. Por que escolheu falar publicamente? O senhor sempre foi tão reservado. Dante olhou diretamente para a câmera, como se pudesse ver através dela, como se pudesse alcançar cada pessoa que assistia. Porque aprendi da maneira mais dura que dinheiro não compra tudo. Poder não cura, influência não salva. Hoje eu daria tudo, cada centavo, cada empresa, cada propriedade, só para ver minha filha correndo novamente no jardim, para ouvir sua risada, para ter mais um dia, mais uma hora. Na mansão Ferraz, a governanta Matilde chorava enquanto assistia à entrevista. Ela tinha praticamente criado Aurora desde que a mãe da menina abandonou a família, incapaz de lidar com as responsabilidades da maternidade. Senhor Ferraz, a apresentadora concluiu, sua voz embargada. Tem algo mais que queira dizer ao Brasil? Ele tirou do bolso outro papel. Um desenho infantil. Nele, Aurora tinha retratado a si mesma, correndo em um campo de flores. Isso, ele mostrou. O desenho para a câmera. Foi o que minha filha me deu ontem. Ela disse que é para eu guardar para quando ela melhorar, para nos lembrarmos de fazer um piquenique quando tudo passar. Sua voz falhou novamente. Por favor, ajudem-me a realizar esse sonho simples de uma criança. Ajudem-me a dar mais um piquenique para minha filha. O Brasil inteiro chorava com ele agora. Nas redes sociais, a hashtag Salvem Aurora já era o assunto mais comentado. O vídeo da entrevista se espalhava como fogo, atravessando fronteiras, tocando corações. Mas em uma pequena clínica pública, nos subúrbios da cidade, uma jovem enfermeira assistia à entrevista com o coração acelerado. Suas mãos tremiam enquanto tocava instintivamente a cicatriz em seu pescoço. Lembrança de um acidente há anos, quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Clara Ribeiro sabia, naquele momento, que o destino às vezes tem um senso de humor peculiar e que algumas histórias precisam de tempo para serem completamente contadas. O pequeno laboratório do SUS estava abarrotado. Depois da entrevista de Dante Ferraz, centenas de pessoas faziam fila para o teste de compatibilidade. Clara observava a movimentação durante seu plantão, o coração pesado cada vez que precisava explicar que não era tão simples quanto parecia. Próximo, ela chamou, ajeitando a máscara no rosto. Uma senhora de idade avançada se aproximou, esperançosa. É aqui que testa para a menina do empresário? Sim, senhora, Clara respondeu. Gentilmente, mas preciso avisar que existem alguns critérios. Eu vi ela na televisão, a senhora continuou, seus olhos marejados. Tão pequeninha, me lembrou minha neta. Clara engoliu em seco. Não contou que conhecia a Aurora pessoalmente, que nas últimas semanas tinha acompanhado algumas consultas dela secretamente, desenvolvendo um carinho especial pela menina que nem imaginava quem ela era realmente. Doutora Clara, Jorge, o técnico do laboratório, irrompeu pela porta. Preciso que você veja. Isso. Agora. Ela se desculpou com a senhora e seguiu o colega até a sala de análises. Na tela do computador,
Um resultado piscava em vermelho. Impossível. Jorge murmurou, conferindo os dados novamente. A compatibilidade é quase perfeita. 99,8%. Clara sentiu o mundo girar. O teste era seu, feito semanas antes, quando Aurora ainda era apenas mais uma paciente anônima que ela tentava ajudar. Tem certeza? Sua voz saiu trêmula. Absoluta. Já rodei 3 vezes para confirmar. O telefone especial da central do Grupo Ferraz tocou minutos depois. Helena, a assistente de Dante, atendeu no primeiro toque. Temos uma compatibilidade, Jorge anunciou, sua voz ainda incrédula. 99,8%. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um suspiro entrecortado. Endereço, agora. Em menos de 1 hora, a clínica simples foi invadida por uma equipe médica particular completa. Carros luxuosos estacionaram na rua estreita, causando comoção na vizinhança. Clara observava tudo da janela da sala de descanso, seu reflexo no vidro mostrando o quanto estava pálida. A cicatriz em seu pescoço, aquela marca que carregava há anos, parecia queimar. Senhorita Ribeiro? Uma voz a chamou. O Dr. Martinez gostaria de fazer alguns exames complementares. Ela assentiu mecanicamente, seguindo a enfermeira até a sala improvisada. Cada passo era como chumbo em seus pés. Os resultados iniciais são promissores, o médico comentou, preparando o equipamento. Mas precisamos ter certeza absoluta antes de informar o Sr. Ferraz. Ele vai vir aqui? Clara perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Não. Se confirmada a compatibilidade, você será levada à mansão Ferraz para conhecer a Aurora e fazer os testes finais. A mansão. O lugar onde tudo poderia vir à tona. 4 horas e inúmeros exames depois a confirmação. Clara era realmente a doadora perfeita. O destino, em sua ironia cruel, tinha escolhido justamente ela. O carro está esperando, Helena anunciou entrando na sala. Seus olhos astutos percorreram Clara de cima a baixo, avaliando. O Sr. Ferraz aguarda. A viagem até a mansão foi silenciosa. Clara observava a cidade passar pela janela do carro luxuoso, lembrando-se da última vez que tinha estado tão perto de Dante Ferraz, naquela noite chuvosa, entre destroços de metal e vidro. O portão da mansão se abriu automaticamente. O jardim, que ela só conhecia por fotos de revistas, era ainda mais impressionante pessoalmente. Rosas brancas, as favoritas de Aurora, ela sabia, decoravam a entrada. Por aqui. Helena indicou, guiando-a até uma sala de estar suntuosa. Então, ele estava lá. Dante Ferraz, em toda sua imponência, estava de costas para a porta, observando pela janela. Ao ouvir os passos, virou-se lentamente. O impacto foi imediato. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. A cor abandonou seu rosto. Suas mãos que seguravam uma taça de água tremeram levemente. Você, ele murmurou, dando um passo involuntário para a frente. Clara permaneceu imóvel, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. A cicatriz em seu pescoço parecia pulsar. Papai! Uma voz infantil quebrou o momento. Aurora entrou correndo na sala, seus passos mais lentos que o normal devido à doença. A moça que vai me ajudar chegou? Dante parecia incapaz de responder, seus olhos ainda fixos em Clara. Foi Helena quem se adiantou. Sim, querida. Esta é a Clara. Aurora parou, estudando a visitante com curiosidade. Então, um sorriso iluminou seu rostinho pálido. Eu conheço. Você! Ela exclamou. Você é a enfermeira do hospital, a que sempre conta histórias. Dante virou-se bruscamente para a filha. Como assim? Ela vai no hospital às vezes. Aurora explicou animadamente. Ela me ajudou quando eu estava com medo da agulha grande. Lembra aquele dia que eu não chorei na coleta? O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Dante alternava o olhar entre sua filha e Clara,
como se tentasse processar aquela nova informação. O pequeno laboratório do SUS estava abarrotado. Depois da entrevista de Dante Ferraz, centenas de pessoas faziam fila para o teste de compatibilidade. Clara observava a movimentação durante seu plantão, o coração pesado cada vez que precisava explicar que não era tão simples quanto parecia. Próximo, ela chamou, ajeitando a máscara no rosto. Uma senhora de idade avançada se aproximou, esperançosa. É aqui que testa para a menina do empresário? Sim, senhora, Clara respondeu. Gentilmente, mas preciso avisar que existem alguns critérios. Eu vi ela na televisão, a senhora continuou, seus olhos marejados. Tão pequeninha, me lembrou minha neta. Clara engoliu em seco. Não contou que conhecia a Aurora pessoalmente, que nas últimas semanas tinha acompanhado algumas consultas dela secretamente, desenvolvendo um carinho especial pela menina que nem imaginava quem ela era realmente. Doutora Clara, Jorge, o técnico do laboratório, irrompeu pela porta. Preciso que você veja. Isso. Agora. Ela se desculpou com a senhora e seguiu o colega até a sala de análises. Na tela do computador, um resultado piscava em vermelho. Impossível. Jorge murmurou, conferindo os dados novamente. A compatibilidade é quase perfeita. 99,8%. Clara sentiu o mundo girar. O teste era seu, feito semanas antes, quando Aurora ainda era apenas mais uma paciente anônima que ela tentava ajudar. Tem certeza? Sua voz saiu trêmula. Absoluta. Já rodei 3 vezes para confirmar. O telefone especial da central do Grupo Ferraz tocou minutos depois. Helena, a assistente de Dante, atendeu no primeiro toque. Temos uma compatibilidade, Jorge anunciou, sua voz ainda incrédula. 99,8%. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um suspiro entrecortado. Endereço, agora. Em menos de 1 hora, a clínica simples foi invadida por uma equipe médica particular completa. Carros luxuosos estacionaram na rua estreita, causando comoção na vizinhança. Clara observava tudo da janela da sala de descanso, seu reflexo no vidro mostrando o quanto estava pálida. A cicatriz em seu pescoço, aquela marca que carregava há anos, parecia queimar. Senhorita Ribeiro? Uma voz a chamou. O Dr. Martinez gostaria de fazer alguns exames complementares. Ela assentiu mecanicamente, seguindo a enfermeira até a sala improvisada. Cada passo era como chumbo em seus pés. Os resultados iniciais são promissores, o médico comentou, preparando o equipamento. Mas precisamos ter certeza absoluta antes de informar o Sr. Ferraz. Ele vai vir aqui? Clara perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Não. Se confirmada a compatibilidade, você será levada à mansão Ferraz para conhecer a Aurora e fazer os testes finais. A mansão. O lugar onde tudo poderia vir à tona. 4 horas e inúmeros exames depois a confirmação. Clara era realmente a doadora perfeita. O destino, em sua ironia cruel, tinha escolhido justamente ela. O carro está esperando, Helena anunciou entrando na sala. Seus olhos astutos percorreram Clara de cima a baixo, avaliando. O Sr. Ferraz aguarda. A viagem até a mansão foi silenciosa. Clara observava a cidade passar pela janela do carro luxuoso, lembrando-se da última vez que tinha estado tão perto de Dante Ferraz, naquela noite chuvosa, entre destroços de metal e vidro. O portão da mansão se abriu automaticamente. O jardim, que ela só conhecia por fotos de revistas, era ainda mais impressionante pessoalmente. Rosas brancas, as favoritas de Aurora, ela sabia, decoravam a entrada. Por aqui. Helena indicou, guiando-a até uma sala de estar suntuosa. Então, ele estava lá. Dante Ferraz, em toda sua imponência, estava de costas para a porta, observando pela janela. Ao ouvir os passos, virou-se lentamente. O impacto foi imediato. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. A cor abandonou seu rosto.
Suas mãos, que seguravam uma taça de água, tremeram levemente. Você, ele murmurou, dando um passo involuntário para a frente. Clara permaneceu imóvel, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. A cicatriz em seu pescoço parecia pulsar. Papai! Uma voz infantil quebrou o momento. Aurora entrou correndo na sala, seus passos mais lentos que o normal devido à doença. A moça que vai me ajudar chegou? Dante parecia incapaz de responder, seus olhos ainda fixos em Clara. Foi Helena quem se adiantou. Sim, querida. Esta é a Clara. Aurora parou, estudando a visitante com curiosidade. Então, um sorriso iluminou seu rostinho pálido. Eu conheço. Você! Ela exclamou. Você é a enfermeira do hospital, a que sempre conta histórias. Dante virou-se bruscamente para a filha. Como assim? Ela vai no hospital às vezes. Aurora explicou animadamente. Ela me ajudou quando eu estava com medo da agulha grande. Lembra aquele dia que eu não chorei na coleta? O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Dante alternava o olhar entre sua filha e Clara, como se tentasse processar aquela nova informação. A manhã do procedimento chegou com uma névoa suave cobrindo os jardins da mansão Ferraz. Dante observava pela janela de seu escritório enquanto Clara atravessava o jardim, guiada por Helena. Havia algo diferente em seu andar. Não era mais a jovem assustada do acidente, mas uma mulher segura de seu propósito. Papai! Aurora chamou da porta, ainda de pijama. A Clara chegou? Sim, princesa, ele respondeu, tentando sorrir. Está pronta para o dia especial. A menina assentiu, seus olhos brilhando com uma esperança que há muito Dante não via. Posso ir falar com ela? Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando. Do alto de seu escritório, observou enquanto sua filha corria, o máximo que sua condição permitia, até Clara no jardim. O que aconteceu em seguida fez seu coração falhar uma batida. Clara imediatamente se ajoelhou para ficar na altura de Aurora, ignorando completamente o orvalho que molharia seu jaleco branco. O gesto, tão natural, tão genuíno, o transportou instantaneamente para aquela noite chuvosa, quando ela se ajoelhou da mesma forma para ajudá-lo nos destroços do acidente. Senhor? Helena interrompeu seus pensamentos. O Dr. Martinez quer falar sobre os últimos exames. Dante assentiu mecanicamente, mas seus olhos não deixavam a cena no jardim. Clara agora mostrava algo para Aurora. Parecia um pequeno livro. A menina ria. Algo que tinha se tornado tão raro nos últimos meses. Pode pedir que ele espere 5 minutos? Pediu, sua voz rouca. Precisava entender. Precisava ver mais. No jardim, Clara tinha tirado algo mais de sua bolsa. Um pequeno estojo de médico de brinquedo. Aurora pegou o estetoscópio de plástico com olhos maravilhados. Assim você pode ouvir o coração, Clara explicava suavemente. Quer tentar? Aurora colocou o brinquedo nos ouvidos, seus olhos se arregalando ao ouvir as batidas do coração de Clara. O sorriso que se abriu em seu rosto era puro encantamento. É igual música, a menina exclamou. Sim. Clara sorriu, e aquele sorriso atingiu Dante como um soco no estômago. Era o mesmo sorriso gentil que ela tinha dado a ele naquela noite, mesmo depois de ele ter sido tão rude. Cada coração tem sua própria música. Do seu posto de observação, Dante sentiu algo estranho em seu peito. Um aperto, uma emoção que não conseguia nomear. A forma como Clara lidava com Aurora era diferente de todos os médicos e enfermeiros que já tinham tratado sua filha. Não havia pena em seus olhos, nem aquela condescendência profissional. Havia apenas amor. Senhor Ferraz, Dr. Martinez, apareceu na porta. Realmente precisamos discutir os procedimentos. Claro, ele respondeu automaticamente, mas seus olhos continuavam fixos na cena abaixo.
Clara agora ensinava a Aurora a usar o estetoscópio em um pequeno urso de pelúcia que tinha trazido. A menina fingia fazer diagnósticos sérios, imitando os médicos que a examinavam diariamente. E Clara entrava na brincadeira com uma naturalidade que fez o coração de Dante apertar. É sobre os riscos, o médico continuou. Precisamos que tanto o senhor quanto a doadora assinem os termos. Ela tem medo? Dante interrompeu subitamente. Perdão? Clara. Ela tem medo do procedimento? O médico pareceu surpreso com a pergunta. Na verdade, não. Ela fez todas as perguntas certas. Entende perfeitamente os riscos. Sua única preocupação parece ser com Aurora. Aquelas palavras atingiram Dante como um raio. Lembrou-se de como tinha julgado Clara naquela noite do acidente. Uma simples estudante de enfermagem. Alguém que ele considerou inferior, incapaz. Como tinha estado errado. No jardim, Aurora agora mostrava seus desenhos para Clara. Um em particular chamou a atenção dele. Mostrava 3 figuras. Ele, Aurora e uma terceira. Pessoa que ele agora reconhecia como sendo Clara. Quando você fez esse? Ele ouviu Clara perguntar. Depois que você me ajudou com a agulha grande, Aurora respondeu inocentemente. Você segurou minha mão e contou a história da princesa corajosa. Lembra? Dante fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Enquanto ele movia céus e terra procurando um doador, gastando milhões em médicos particulares, Clara já estava lá, silenciosamente cuidando de sua filha, oferecendo conforto nos momentos de medo. Sr. Ferraz, o médico insistiu. Os documentos... Depois, ele cortou, sua voz mais firme do que se sentia. Preciso fazer algo primeiro. Desceu as escadas rapidamente, seus passos ecoando pela mansão vazia. Quando chegou ao jardim, porém, parou abruptamente. Clara tinha Aurora, no colo agora, e cantava suavemente uma música que ele reconheceu. A mesma que sua falecida mãe cantava para ele quando criança. O impacto daquele momento o atingiu com força total. Não era apenas gratidão que sentia. Não era apenas arrependimento pelo passado. Era algo mais. Algo que fazia seu coração bater em um ritmo diferente. Sr. Ferraz? A voz de Clara o trouxe de volta à realidade. Está na hora. Ele assentiu, incapaz de formar palavras. Aurora pulou do colo dela e correu para seus braços. Papai, a Clara vai me fazer ficar boa, ela declarou com a certeza que só as crianças têm. Ela prometeu. Eu sei, princesa. Ele respondeu, seus olhos encontrando os de Clara. Ela sempre cumpre suas promessas, não é? O olhar que Clara lhe devolveu, aquele mesmo olhar que o perseguiu por anos em seus pesadelos, agora carregava algo diferente. Não havia mais mágoa, não havia ressentimento. Havia apenas determinação. E algo mais. Algo que fez seu coração acelerar. Sempre. Ela respondeu simplesmente. E naquela única palavra havia todo um universo de significados. Por um momento, ficaram ali, presos em um olhar que dizia tudo que as palavras não podiam expressar. Aurora, sentindo a intensidade do momento mesmo sem entender, abraçou o pai mais forte. E Dante finalmente entendeu. Às vezes é preciso perder tudo para reconhecer o que realmente importa. Às vezes é preciso que o destino nos traga de volta ao momento exato em que erramos, para termos a chance de fazer diferente. Desta vez, ele não cometeria o mesmo erro. Desta vez, ele veria realmente quem Clara era. Desta vez, ele não deixaria o orgulho cegar seu coração. O corredor do hospital particular estava silencioso, exceto pelo som ritmado dos monitores. Dante andava de um lado para outro, sua figura imponente destoando do ambiente asséptico. Dentro da sala de procedimentos, Clara e Aurora estavam sendo preparadas para o transplante. Sr. Ferraz, Helena chamou suavemente. Tem algo que o senhor precisa ver. Em suas mãos, ela segurava uma pasta que ele não reconhecia. O logotipo do Hospital São Lucas, onde Aurora fazia seu tratamento, estampava a capa. O que é isso? Registros das visitas de Clara nos últimos 6 meses. Ela respondeu,
abrindo a pasta. Não foram apenas algumas vezes como pensávamos. Ela estava lá quase todas as noites. Dante pegou os documentos com mãos trêmulas. Fichas de voluntariado, registros de entrada, pequenas anotações sobre o estado de Aurora. A letra delicada de Clara preenchia página após página. Como... Ele começou, mas sua voz falhou. Ela se inscreveu no programa de voluntários logo depois de conhecer Aurora. Helena explicou. Aparentemente, elas se encontraram por acaso na ala infantil. Aurora estava tendo uma crise de pânico antes de um procedimento. A memória atingiu Dante como um raio. Aquela noite, há 6 meses, quando ele não pôde estar presente devido a uma reunião crucial. Aurora tinha ligado chorando, dizendo que uma enfermeira anjo tinha ajudado ela a ser corajosa. Foi ela, ele murmurou. O tempo todo. Tem mais, Helena continuou, puxando mais documentos. Clara fez o teste de compatibilidade há 3 meses, assim que descobriu a gravidade do caso. Mas manteve anônimo, pediu sigilo total. Por quê? Por que não disse nada? Talvez por isso. Ela entregou um último papel a ele. Era uma foto antiga de jornal. Nela, um Dante mais jovem e arrogante dava uma entrevista devastadora sobre o acidente. As palavras saltavam da página como acusações. Estudantes de enfermagem deveriam saber seu lugar. Não precisamos de heroínas amadoras. O peso da vergonha o atingiu com força total. Clara tinha todo o direito de odiá-lo, de nunca mais querer vê-lo. Em vez disso, ela tinha dedicado meses cuidando de sua filha nas sombras, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Senhor Ferraz? Uma enfermeira interrompeu seus pensamentos. Elas estão prontas. Quer ver a Aurora antes do procedimento? Ele assentiu, seguindo-a até a sala de preparação. O que viu fez seu coração parar. Clara e Aurora estavam deitadas em macas lado a lado. Sua filha segurava firmemente a mão da enfermeira enquanto ambas conversavam em sussurros. E depois que a gente ficar boa, Aurora dizia animadamente: Vamos, fazer um piquenique no jardim igual no desenho. Claro que sim. Clara sorriu. Aquele sorriso que agora fazia algo estranho no peito de Dante. E você vai me ensinar a fazer coroas de flores, lembra que prometeu? Você também vai no meu aniversário? Vai ser de princesa. Clara hesitou pela primeira vez, seus olhos encontrando os de Dante na porta. Vamos ver, pequena. Agora fecha os olhinhos e pensa em coisas bonitas, ok? Igual você me ensinou? Contando carneirinhos cor-de-rosa? Exatamente. Dante se aproximou lentamente, seu coração pesado com todas as descobertas recentes. Posso falar com você um momento, Clara? Ela assentiu, soltando gentilmente a mão de Aurora. Eles se afastaram alguns passos, mas não antes de Clara garantir que a menina ainda podia vê-la. Por que nunca me contou? Ele perguntou, sua voz rouca. Sobre as visitas, sobre o teste. Teria feito diferença? Ela devolveu suavemente. O Dante Ferraz que eu conheci naquela noite do acidente teria aceitado a ajuda de uma simples enfermeira do SUS? A verdade em suas palavras o atingiu como um tapa. Eu mudei, ele sussurrou. Eu sei. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Vi essa mudança acontecer, noite após noite, enquanto você segurava a mão dela durante as crises. Enquanto deixava reuniões importantes para estar presente, nos procedimentos. Você estava lá, esse tempo todo. Alguém precisava ser. Ela respondeu simplesmente. Nos momentos em que você não podia estar. Nos momentos em que ela precisava de um tipo diferente de força. Clara, eu... Dr. Martinez? Ela chamou, interrompendo o que ele ia dizer. Estamos prontas. O médico entrou com sua equipe, começando os preparativos finais. Dante observava, impotente, enquanto eles checavam os equipamentos. Papai, Aurora chamou. Vem dar beijinho de boa noite? Ele se aproximou, tentando conter as lágrimas ao ver sua pequena tão corajosa. Não é boa noite, princesa. É só um cochilo,
Eu sei. Ela sorriu. Aquele sorriso que era tão parecido com o de Clara agora. A Clara já explicou tudo. Disse que quando eu acordar vou estar mais forte que uma super-heroína. Dante não conseguiu mais segurar as lágrimas. Beijou a testa da filha. E então, num impulso que nem ele mesmo entendeu, virou-se para Clara. Obrigado. Ele sussurrou, segurando a mão dela. Por tudo. Por estar aqui quando eu não estava. Por amá-la quando eu não sabia como. Clara apertou sua mão de volta, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela é fácil de amar, respondeu. Simplesmente. Senhor Ferraz, o médico chamou. Precisamos começar. Ele assentiu, mas não soltou a mão de Clara imediatamente. Quando isso acabar, quando vocês duas estiverem recuperadas, tem tanta coisa que preciso te dizer. Eu sei. Ela sorriu. Aquele sorriso que agora ele reconhecia como sendo de perdão. Teremos tempo. A equipe médica começou a movimentação final. Dante foi gentilmente guiado para fora da sala, seu coração mais leve apesar do medo, porque agora ele entendia. O milagre que tanto procurava não estava apenas na compatibilidade genética extraordinária. Estava no coração de uma mulher que tinha todas as razões para odiá-lo, mas escolheu amar sua filha em vez disso. No corredor, esperando o procedimento começar, ele pegou seu telefone e fez uma ligação importante. Cancele a transferência. Do 1 milhão. Ele instruiu seu advogado. Em vez disso, quero que prepare os documentos para criar uma fundação. A Fundação Aurora. Qual será o objetivo? O advogado perguntou. Dante olhou através da janela da sala de procedimentos, onde Clara segurava a mão de Aurora enquanto ambas eram sedadas. Ajudar crianças que precisam de tratamento. E mais importante, treinar e valorizar enfermeiros. Por quê? Ele sorriu, lembrando-se de suas próprias palavras arrogantes de anos atrás. Às vezes as heroínas amadoras são exatamente o que precisamos. O procedimento começou, e com ele, uma nova fase na vida de todos. Porque às vezes o destino tem um jeito muito particular de nos ensinar suas lições mais importantes. E às vezes, o maior milagre não é a cura que buscamos, mas o amor que encontramos no caminho. O hospital infantil estava diferente naquela manhã. Os corredores, normalmente silenciosos e austeros, ecoavam com risos infantis. No centro da comoção, para o choque de funcionários e pacientes, estava Dante Ferraz, não mais o empresário intimidador, mas um homem transformado. E então, ele continuava a história, cercado por crianças em tratamento. A princesa guerreira decidiu que não precisava de um castelo. Ela construiu um hospital, onde todas as crianças podiam ser tratadas como realeza. Aurora, sentada, em sua cadeira de rodas especial, sorria orgulhosa. 2 semanas após o transplante, sua recuperação surpreendia os médicos. Ao seu lado, Clara observava a cena discretamente, ainda se recuperando ela própria do procedimento. Conta outra, tio Dante, uma menininha com lenço na cabeça pediu. Sabe quem conta as melhores histórias? Ele sorriu, olhando significativamente para Clara. Nossa enfermeira especial aqui. As crianças imediatamente voltaram sua atenção para Clara, que corou levemente. Senhor Ferraz, por favor, o coro infantil implorou. Antes que ela pudesse responder, uma agitação na entrada do setor chamou a atenção de todos. Uma repórter e seu cameraman tinham conseguido passar pela segurança. Senhor Ferraz. A jornalista avançou, microfone em punho. É verdade que a doadora de sua filha é a mesma enfermeira que o senhor humilhou publicamente há 5 anos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças olhavam confusas entre Dante e Clara. Aurora apertou a mão do pai, sentindo sua atenção. Melissa. Helena surgiu como por mágica, tentando interceptar a repórter. Isso não foi acordado, com nossa assessoria. Mas Dante ergueu a mão, silenciando-a. Seu rosto, antes relaxado enquanto contava histórias, havia endurecido. Não de raiva ou arrogância, mas de determinação.
Sim, ele respondeu, sua voz clara e firme. Clara Ribeiro não é apenas a pessoa que salvou minha filha. Ela é a mesma pessoa que, há 5 anos, arriscou sua própria vida para me tirar de um carro em chamas. A repórter avançou, sentindo a matéria crescer. A mesma que o senhor criticou publicamente, dizendo que estudantes de enfermagem deveriam conhecer seu lugar? Clara deu um passo à frente, preocupada com as crianças que assistiam a tudo. Por favor, este não é o momento... Não, Dante May. A interrompeu gentilmente. É exatamente o momento. Virou-se para a câmera, seu olhar intenso. Sim, eu disse aquelas palavras, e me arrependo profundamente de cada uma delas. O burburinho no corredor aumentou. Funcionários paravam para assistir, celulares em punho gravando o momento. Naquela noite, ele continuou. Uma jovem estudante de enfermagem não hesitou em arriscar sua própria vida para salvar um estranho. E como agradeci, com arrogância, com preconceito, com palavras que nunca poderei retirar. Aurora, percebendo a seriedade do momento, segurou a mão de Clara. O gesto não passou despercebido pelas câmeras. 5 anos depois, Dante prosseguiu, sua voz embargando levemente. Essa mesma mulher passou meses cuidando da minha filha em silêncio, sem buscar reconhecimento, sem querer recompensa. E quando descobriu que era compatível para o transplante, recusou o R$ 1.000.000 oferecido. A repórter ofegou. Ela recusou? Completamente. Ele confirmou, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Porque Clara Ribeiro me ensinou a lição mais importante da minha vida. Que algumas pessoas fazem o bem simplesmente porque é o certo, a fazer. Clara tentava conter as lágrimas, sem sucesso. As crianças ao redor, sentindo a emoção do momento, se aproximaram dela em um abraço coletivo. Por isso, Dante continuou, agora se dirigindo não apenas à repórter, mas a todos que assistiam. Anuncio oficialmente a criação da Fundação Aurora. Um projeto que não apenas ajudará crianças que precisam de tratamento, mas também investirá na formação e valorização de enfermeiros. A repórter, visivelmente emocionada, tentou manter o profissionalismo. E quanto ao comando dessa fundação, se ela aceitar, Dante olhou diretamente para Clara. Gostaria que fosse dirigida pela pessoa que me ensinou o verdadeiro significado de cuidar. Clara Ribeiro. O choque no rosto dela era visível. Sr. Ferraz, eu não posso... Pode sim. Aurora interrompeu, sua voz infantil carregada de convicção. Você é a melhor enfermeira do mundo todo. As outras crianças imediatamente começaram a concordar, criando um coro de apoio que fez Clara corar ainda mais. Além disso, Dante acrescentou suavemente, quero que todas as crianças tenham a chance de conhecer a enfermeira que conta as melhores histórias do hospital. Naquele momento, algo na expressão de Clara mudou. Olhando para as crianças ao seu redor, para a Aurora em sua cadeira de rodas, para Dante com seus olhos cheios de uma emoção que ela ainda não estava pronta para nomear. Ela entendeu que algumas mudanças são inevitáveis. Com uma condição. Ela finalmente respondeu. Qual? As histórias. Ela sorriu. Aquele sorriso que agora fazia o coração de Dante acelerar. Continuam sendo responsabilidade sua também. A resposta dele foi interrompida por aplausos. Funcionários, pacientes, visitantes, todos celebravam o momento em que o temido empresário Dante Ferraz finalmente mostrou seu verdadeiro coração. Mais tarde, quando a comoção tinha diminuído e as crianças voltado para seus quartos, Dante encontrou Clara na sala de descanso dos funcionários. Não precisava fazer isso, ela disse suavemente. O anúncio, a fundação. Precisava sim, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Não pela mídia, não pela minha imagem, mas porque algumas verdades precisam ser ditas em voz alta. Que verdades? Que eu estava errado. Que pessoas como você, dedicadas, altruístas, corajosas, são exatamente o que este mundo precisa. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. E que às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para encontrar o que realmente importa. Clara,
O estudou por um momento, seus olhos, aqueles mesmos olhos que o perseguiram por 5 anos, brilhando com algo novo. Aurora perguntou se eu vou morar no hospital agora. Ela comentou, mudando levemente de assunto, para poder contar histórias toda a noite. E o que você respondeu? Que algumas histórias, ela sorriu, precisam de tempo para serem contadas direito. Dante entendeu a mensagem nas entrelinhas. Não era apenas sobre a fundação, sobre o trabalho, que fariam juntos. Era sobre eles. Sobre um capítulo que tinha começado há 5 anos em uma noite de tempestade e que agora, finalmente, tinha chance de ser escrito da maneira certa. Sabe, ele disse, levantando-se para sair. Dizem que as melhores histórias são aquelas que nos ensinam algo. E você, Clara Ribeiro, me ensinou mais do que eu jamais pensei ser possível aprender. Deixou-a ali, pensativa, enquanto ia encontrar Aurora para mais uma sessão de histórias. Porque agora ele entendia. Algumas transformações acontecem gradualmente, como uma flor que desabrocha. Outras acontecem em um instante, como um raio que ilumina a escuridão. E às vezes, só às vezes, precisamos que alguém especial nos mostre que por trás de toda a máscara, por trás de toda a armadura que construímos, existe um coração esperando para ser redescoberto. O alarme soou no meio da noite, estridente e impiedoso. O quarto de Aurora no hospital, antes tranquilo, transformou-se em um caos de jalecos brancos e vozes urgentes. Clara, que fazia seu turno voluntário, foi a primeira a notar os sinais. Febre, alta. Ela informou ao Dr. Martinez enquanto checava os monitores. Frequência cardíaca instável. Dante irrompeu pela porta segundos depois, ainda vestindo o terno da reunião que tinha sido interrompida pela ligação do hospital. Seu rosto empalideceu ao ver sua filha ardendo em febre, delirando baixinho. O que está acontecendo? Ele exigiu, sua voz traindo o pânico que sentia. Rejeição. Dr. Martinez respondeu gravemente. O corpo está reagindo ao transplante de uma forma que não esperávamos. Clara já preparava a medicação de emergência, seus movimentos precisos, apesar das próprias mãos tremerem. Tinha passado por dezenas de crises como enfermeira, mas nada a preparou para ver a Aurora, sua pequena Aurora, lutando dessa forma. Papai. A menina chamou fracamente, seus olhos febris procurando no quarto. Clara. Estamos aqui, princesa. Dante se aproximou, segurando uma das mãozinhas quentes. Clara instintivamente pegou a outra, formando um círculo de proteção ao redor da cama. Dr. Martinez observou a cena com preocupação. Sr. Ferraz, precisamos conversar, em particular. Dante hesitou, seus olhos alternando entre a filha e o médico. Clara assentiu silenciosamente, prometendo não sair do lado de Aurora. No corredor, as palavras do médico caíram como bombas. Precisamos de outro procedimento, ele explicou, sua voz baixa e grave. Mais invasivo desta vez, e com riscos significativos. Que tipo de riscos? Tanto para a Aurora quanto para a doadora. Dante sentiu o mundo girar. Clara já passou por tanto... E é exatamente por isso que precisamos do consentimento dela. O médico continuou. O procedimento anterior ainda está recente. Fazer outro agora poderia comprometer sua própria saúde. De volta ao quarto, Clara cantava suavemente para a Aurora, a mesma música que tinha se tornado parte de suas noites no hospital. Quando Dante entrou, ela imediatamente percebeu que algo estava errado. O que ele disse? Ela perguntou, sem soltar a mão da menina. Dante explicou a situação, sua voz falhando várias vezes. Quando terminou, o silêncio no quarto era pesado, quebrado apenas pelo bip dos monitores e a respiração irregular de Aurora. Não, ele finalmente declarou. É arriscado demais. Vamos procurar outra solução. Sim. Clara o interrompeu firmemente. O quê? Eu disse sim, ela repetiu, seus olhos fixos em Aurora. Vamos fazer o procedimento. Clara,
Você não entende. Dante passou as mãos pelos cabelos em desespero. Os riscos, sua própria saúde... Não. Ela se levantou, enfrentando-o diretamente. É você que não entende. Não é uma questão de escolha. Não para mim. Aurora se mexeu inquieta na cama, murmurando algo sobre princesas guerreiras. Clara sorriu tristemente, ajeitando o lençol sobre ela. Lembra da história que você contou hoje? Ela perguntou a Dante. Sobre a princesa que construiu um hospital? Sabe por que as crianças amaram tanto? Ele balançou a cabeça, confuso, com a mudança de assunto. Porque era sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando dá medo. Ela tocou suavemente a testa quente de Aurora. E agora é nossa vez de sermos corajosos. Mas e se... Ele não conseguiu completar a frase. O medo do que poderia acontecer sufocando suas palavras. E se der tudo certo? Ela completou por ele. E se essa for a história que vamos contar para ela no futuro? Sobre o dia em que todos fomos um pouco mais valentes? Dr. Martinez voltou com os formulários de autorização. Clara os assinou sem hesitar, sua letra firme apesar do tremor em suas mãos. Quero falar com ela antes. Ela pediu ao médico. Só um minuto. Quando todos saíram, Clara se inclinou sobre Aurora, sussurrando em seu ouvido. Lembra do nosso segredo? Sobre ser corajosa mesmo quando está com medo? Agora é hora de praticar, minha pequena guerreira. Aurora abriu os olhos levemente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios pálidos. Você vai contar história depois? Vou, Clara prometeu, engolindo as lágrimas. A melhor história de todas. Sobre uma princesinha que era mais forte que qualquer doença. Quando a equipe médica voltou para preparar a Aurora, Dante puxou Clara para um canto do quarto. Por quê? Ele perguntou. Sua voz rouca de emoção. Por que se arriscar assim? Clara olhou para ele. Realmente olhou. Como naquela noite do acidente tantos anos atrás. Porque algumas pessoas fazem a diferença não por obrigação, mas por amor. Clara, Ele começou, mas ela colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Não agora, ela sorriu. Guarda esse pensamento para quando tudo isso acabar. Para quando estivermos os três fazendo aquele piquenique que a Aurora tanto fala. A equipe começou a mover a Aurora para a sala de cirurgia. Clara seguiu em outra maca. Seu jaleco de enfermeira substituído por uma camisola de paciente. No último momento, antes das portas se fecharem, Dante segurou a mão de Clara. Eu te imploro. Sua voz quebrou completamente. Não por dinheiro, não por gratidão, mas por amor. Voltem as duas para mim. Clara apertou sua mão de volta, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sempre voltamos, não é? Desde aquela primeira noite. As portas se fecharam, deixando Dante sozinho no corredor. Pela primeira vez em anos, desde que se tornara o poderoso CEO que todos temiam, ele se permitiu chorar abertamente. Helena o encontrou assim, horas depois, sentado no chão do corredor com a cabeça entre as mãos. Elas são fortes, ela disse suavemente, sentando-se ao seu lado. As duas. Eu sei, ele respondeu, enxugando o rosto. Mais fortes que eu jamais fui. Não é sobre força agora. Helena sorriu. É sobre amor. E nisso vocês três são imbatíveis. O procedimento durou horas que pareceram eternidades. Cada médico que saía da sala era bombardeado com perguntas. Cada enfermeira que passava carregava o peso da ansiedade de Dante em seus ombros. Finalmente, Dr. Martinez apareceu, seu rosto cansado, mas com um leve sorriso. Elas são realmente extraordinárias, ele anunciou. Ambas. Dante cambaleou, suas pernas fracas de alívio. Helena o amparou, chorando abertamente. Posso vê-las? Em breve, o médico prometeu. Estão sendo levadas para a recuperação. Mas, Sr. Ferraz? Sim? Acho que encontramos algo ainda mais raro que a compatibilidade genética entre elas.
O quê? O tipo de amor que move montanhas. Ele sorriu. O tipo que cura não apenas corpos, mas almas também. Dante assentiu, entendendo perfeitamente. Porque agora ele sabia. Alguns milagres não vêm em forma de procedimentos médicos ou descobertas científicas. Vêm em forma de enfermeiras, corajosas que contam histórias. Em forma de crianças que nunca perdem a esperança. Em forma de amor que transcende qualquer explicação. O sol da manhã entrava suavemente pela janela do quarto de hospital, onde Aurora dormia tranquila pela primeira vez em dias. A cor tinha voltado às suas bochechas, e seu semblante era sereno. Na cama ao lado, Clara também descansava, ainda pálida do procedimento, mas com um leve sorriso nos lábios. Dante observava as duas da poltrona entre as camas, seu olhar alternando entre a filha e a mulher que, 2 vezes agora, tinha arriscado tudo para salvá-la. Seus dedos tamborilavam inquietos no braço da poltrona, um tique nervoso que Helena conhecia bem. Elas estão bem, sua assistente sussurrou, entrando silenciosamente no quarto. Os últimos exames confirmaram. A rejeição foi completamente revertida. Ele assentiu, incapaz de formar palavras. As últimas 48 horas tinham sido as mais longas de sua vida. Cada bip do monitor, cada visita da enfermagem, cada pequeno gemido de dor. Tudo fazia seu coração apertar. Papai? A voz sonolenta de... Aurora quebrou o silêncio. Tô com sede. Dante imediatamente se levantou, pegando o copo com água e o canudinho. Ajudou-a a beber devagar, seus olhos marejando ao ver como ela estava mais forte, mais presente. A Clara ainda tá dormindo? A menina perguntou, olhando para o lado. Sim, princesa. Ela precisa descansar bastante. Igual a Bela Adormecida? Ele sorriu, ajeitando os cabelos dela que começavam a crescer novamente. Algo assim, mas sem precisar. De beijo de príncipe para acordar. Que pena, Aurora comentou casualmente, porque você podia ser o príncipe dela. Dante engasgou com o próprio ar, enquanto Helena tentava disfarçar uma risada com tosse. Na outra cama, Clara se mexeu levemente, mas não acordou. Aurora, ele começou, sem saber exatamente como responder. Não é bem assim. Por que não? A menina insistiu com a lógica implacável das crianças. Você gosta dela. Eu vejo como você olha para ela quando acha que ninguém tá vendo. O rosto dele queimou. Era verdade. Tinha se pego várias vezes observando Clara, admirando sua força, sua gentileza, a forma como seus olhos brilhavam quando contava histórias. E ela também gosta de você. Aurora continuou, agora completamente acordada e animada com sua teoria. Ela sempre fica diferente quando você chega, mas brilhante. Brilhante. Ele não pôde evitar perguntar. É, tipo uma estrela. Igual nas histórias que ela conta. Um movimento na outra cama chamou sua atenção. Clara estava acordando, seus olhos abrindo lentamente, tentando focar o ambiente ao redor. Bom dia, Bela Adormecida! Aurora exclamou antes que alguém pudesse impedi-la. Clara sorriu, ainda sonolenta. Bom dia, pequena. Como está se sentindo? Melhor. E você? Precisou de beijo de príncipe para acordar? Aurora, Dante a repreendeu. Gentilmente, enquanto Clara corava violentamente. Está tudo bem, ela riu, tentando se sentar. Dante imediatamente correu para ajudá-la, seus dedos roçando levemente nos braços dela. O contato, embora breve, enviou arrepios por ambos. Sr. Ferraz, Helena interrompeu o momento. A imprensa está lá fora. Querem um pronunciamento sobre o estado das duas. Ele hesitou, seus olhos ainda fixos em Clara. Ela assentiu levemente, dando permissão silenciosa. Vou falar com eles. Ele decidiu. Mas primeiro... Virou-se para Aurora. Princesa, pode me emprestar aquele desenho especial que você fez ontem? A menina remexeu animadamente em sua mesinha lateral, pegando uma folha de papel colorida. Nela, 3 figuras de palito, uma alta, uma pequena
e uma com jaleco sorriam sob um sol brilhante. Perfeito, ele sorriu, pegando o desenho com cuidado. Agora, se me dão licença. No corredor, a agitação era intensa. Jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas se acotovelavam, todos querendo a história do bilionário e da enfermeira, que tinha salvado sua filha 2 vezes. Dante ajeitou a gravata, respirou fundo e caminhou até os microfones. Mas desta vez, não havia máscara de CEO. Não havia a armadura de homem mais poderoso do país. Havia apenas um pai. Um homem. Um coração transformado pelo amor. Bom dia, ele começou, sua voz clara e firme. Tenho o prazer de informar que tanto Aurora quanto Clara estão se recuperando bem. O procedimento foi um sucesso. Os flashes disparavam sem parar. Perguntas eram lançadas de todos os lados. Sr. Ferraz, é verdade que a senhorita Ribeiro recusou novamente qualquer compensação financeira? Sim, ele respondeu, um sorriso suave em seus lábios. Clara deixou muito claro que sua única preocupação era a recuperação de Aurora. E a Fundação Aurora? Quando começa a funcionar? Os documentos já estão sendo finalizados, mas mais importante que isso. Ele ergueu o desenho de Aurora, para que todos vissem. Este é o verdadeiro futuro que estamos construindo. Uma família. O burburinho aumentou. O senhor está confirmando um relacionamento com a senhorita Ribeiro? Dante olhou para o desenho em suas mãos. 3 pessoas, unidas por algo muito maior que circunstância ou coincidência. O que estou confirmando é que existem tipos diferentes de amor. Alguns nascem de uma noite de tempestade e um acidente, de carro. Outros, de longas noites em quartos de hospital e histórias de princesas. E alguns são tão grandes que salvam vidas. 2 vezes. De volta ao quarto, Clara e Aurora assistiam à entrevista pela televisão. A menina segurava a mão da enfermeira com força, sorrindo cada vez que seu pai falava sobre amor. Ele tá diferente, Aurora comentou. Mais leve. Clara assentiu, sentindo seu próprio coração acelerar ao ver Dante mostrar o desenho para as câmeras. Todos nós estamos diferentes, pequena. É porque agora somos uma família de verdade, né? A pergunta inocente fez Clara congelar. Antes que pudesse responder, Dante voltou ao quarto, ainda segurando o desenho como se fosse o mais precioso dos tesouros. Desculpe por usar sua obra de arte sem permissão, princesa. Ele sorriu para a filha. Mas achei que o mundo precisava ver como você nos enxerga. Como uma família, Aurora exclamou orgulhosa. O olhar que Dante e Clara trocaram naquele momento disse mais que 1000 palavras. Havia promessa ali. Havia futuro. Havia um amor que tinha começado com um acidente, crescido em silêncio e finalmente florescido através do coração de uma criança. Senhor Ferraz, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Dante, ele corrigiu. Acho que depois de salvar minha vida e minha filha, você ganhou o direito de usar meu primeiro nome. Dante. Ela experimentou o nome, gostando de como soava. Obrigada por confiar em mim, nas 2 vezes. Não. Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama dela. Obrigado por me ensinar a confiar de novo, a amar de novo. Aurora bateu palmas. Alegremente. Agora beija! Aurora! Os 2 exclamaram ao mesmo tempo, corando violentamente. Mas havia algo diferente no ar. Uma promessa silenciosa. Uma certeza de que alguns amores são inevitáveis. São escritos nas estrelas, costurados, pelo destino, e às vezes, precisam apenas do olhar inocente de uma criança para finalmente encontrarem seu caminho. Helena observava da porta. Um sorriso satisfeito em seus lábios. Tinha acompanhado a transformação de Dante, de CEO implacável a pai dedicado, de homem fechado a coração aberto. E agora, vendo ele ali, tão próximo de Clara, tão naturalmente, parte daquela pequena família que o destino tinha criado, ela sabia.
Algumas histórias não precisam de final feliz convencional. Precisam apenas de corações honestos, de almas prontas, de amor verdadeiro. E naquele quarto de hospital, sob o sol da manhã e o sorriso brilhante de Aurora, uma nova história começava a ser escrita. A mansão Ferraz nunca pareceu tão viva. O jardim, antes impecavelmente podado e estéril, agora explodia em cores, resultado das tardes que Aurora passava plantando flores com Clara. As risadas da menina, completamente recuperada, ecoavam pelos corredores antes silenciosos, trazendo vida a cada canto da casa. Dante observava as duas de sua varanda, uma xícara de café esquecida em suas mãos. 3 meses tinham se passado desde o último procedimento. Aurora estava mais forte que nunca, seus cabelos crescendo em cachos dourados, suas bochechas rosadas de saúde. O medo que antes o consumia tinha dado lugar a uma certeza tranquila, não apenas sobre a recuperação da filha, mas sobre o futuro que ele agora podia ver claramente à sua frente. Pensando em quê? Helena perguntou, aproximando-se com uma pasta de documentos. Em como tudo mudou. Ele respondeu, sem tirar os olhos da cena no jardim. Clara agora ensinava a Aurora a fazer uma coroa de margaridas, ambas sentadas na grama sem se importar com manchas ou formalidades. Os papéis da fundação chegaram, Helena informou, colocando a pasta sobre a mesa. Só falta a assinatura dela. Dante sorriu. Clara ainda não sabia, mas ele tinha mudado o nome do projeto. A antiga Fundação Aurora agora teria um novo nome, refletindo a transformação que sua vida tinha sofrido. Senhor Ferraz. Matilde, a governanta, apareceu à porta. Está tudo pronto como o senhor pediu. No jardim, Aurora notou a movimentação na casa. Olha, Clara, o papai está mexendo na gravata de novo. Clara ergueu os olhos, sorrindo ao ver Dante ajustando nervosamente a gravata. Um hábito que ele tinha quando algo importante estava para acontecer. Nos últimos meses, ela tinha aprendido a ler cada pequeno gesto dele, cada expressão, cada silêncio. Acho que ele quer falar com a gente, Clara comentou, levantando-se e ajudando a Aurora a fazer o mesmo. A menina segurou sua mão naturalmente, um gesto que sempre fazia o coração de Clara derreter. Ao entrarem na casa, foram recebidas por um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio frio e impessoal que antes dominava a mansão, mas um silêncio carregado de expectativa. Helena e Matilde trocavam olhares cúmplices que não passaram despercebidos. Por aqui. Dante apareceu, estendendo a mão para Clara. O toque entre eles, mesmo depois de meses de convivência diária, ainda causava aquela corrente elétrica que fazia seus corações acelerarem. A biblioteca tinha sido completamente transformada. Os pesados volumes de direito e economia agora dividiam espaço com livros infantis coloridos. Uma parede inteira estava decorada com os desenhos de Aurora, contando em cores vivas a história de sua recuperação. No centro do ambiente, uma maquete impressionante chamava a atenção. Era o projeto completo da nova fundação. Não mais apenas um hospital, mas um complexo inteiro dedicado ao cuidado e ao ensino. Áreas verdes se misturavam com estruturas modernas. Espaços de convivência se harmonizavam com alas médicas de última geração. Fundação Aurora em Clara. Ela leu a placa em miniatura, sua voz falhando com a emoção. Dante, antes que diga qualquer coisa, ele a interrompeu suavemente. Tem mais uma coisa que você precisa ver. Uma porta lateral, que Clara nunca tinha notado antes, se abriu revelando um novo ambiente. Era um escritório duplo, claramente planejado com muito cuidado. Uma das mesas, mais formal, estava preparada para o trabalho administrativo que a direção da fundação exigiria. A outra, mais acolhedora, parecia perfeita para planejar atividades com as crianças. Num canto especial, uma mesinha pequena com materiais de arte esperava por Aurora, que imediatamente correu para explorar seu novo espaço. Este é seu lugar, Dante explicou, sua voz carregada de emoção. Se você aceitar, claro, para dirigir a fundação do seu jeito, com seu coração. Antes que Clara pudesse responder, ele se ajoelhou. Aurora soltou um gritinho de alegria,
como se soubesse exatamente o que estava por vir. Clara Ribeiro, ele começou, sua voz tremendo levemente. Há 5 anos, cometi o maior erro da minha vida ao não reconhecer o anjo que tinha arriscado tudo para me salvar. O destino, em sua infinita sabedoria, me deu uma segunda chance. E então uma terceira, quando você salvou não apenas minha vida, mas minha razão de viver. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Clara, enquanto Aurora se aproximava, seus olhinhos brilhando de emoção. Você transformou essa casa em um lar, Dante continuou. Transformou silêncio em música. Transformou medo em esperança. E mais importante, ele sorriu para Aurora. Você nos ensinou que família não é sobre sangue ou DNA. É sobre amor. Sobre escolhas. Sobre corações que se reconhecem. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Por isso, Clara Ribeiro, eu te peço. Escolhe nós. Escolhe essa família que você já salvou tantas vezes. Escolhe esse amor que ninguém viu chegar, mas que agora parece tão inevitável quanto o nascer do sol. Aurora não se conteve mais. Pulou entre os dois, abraçando-os com toda a força que seus pequenos braços permitiam. Diz sim, ela implorou. Por favor, diz que vai ser minha mamãe de verdade. Clara se ajoelhou também, abraçando os dois, suas lágrimas agora se misturando, com risos de pura felicidade. Sim, ela respondeu, sua voz embargada, mas firme. Sim para tudo, para a fundação, para a família, para o amor, para tudo. O beijo que selou aquela promessa foi interrompido por Aurora batendo palmas e pulando de alegria. Helena e Matilde, que assistiam da porta, não conseguiam conter as próprias lágrimas. Tem mais uma surpresa. Dante sorriu, pegando Aurora no colo. Vem ver. No jardim, uma área tinha sido especialmente preparada. Luzes delicadas pendiam entre as árvores. Flores frescas decoravam mesas elegantemente postas. E no centro, sobre a grama, um piquenique. Aurora gritou em êxtase. Igualzinho do meu desenho. Era exatamente como a menina tinha imaginado durante os dias difíceis no hospital. Um grande tapete xadrez, cestos transbordando de guloseimas preparadas com carinho por Matilde e espaço infinito para correr e brincar. Agora posso contar meu segredo? Aurora perguntou, mal conseguindo conter sua excitação. Clara e Dante trocaram olhares intrigados. Que segredo, princesa? Com um sorriso maroto, Aurora tirou um papel dobrado do bolso de seu vestido. Outro, desenho. Mas este era diferente dos outros. Mostrava não 3, mas 4 figuras de palito. Olha! Ela apontou orgulhosa. Aqui é o papai, a Clara. Quer dizer, a mamãe agora. Eu e... Seu dedinho pousou na figura menor ao seu lado. Meu irmãozinho ou irmãzinha. Clara empalideceu, suas mãos voando instintivamente para a barriga. Dante a encarava, seus olhos arregalados em uma pergunta silenciosa. Eu ia contar hoje à noite. Ela sussurrou. Como você descobriu, pequena? Aurora deu de ombros, com aquela sabedoria inexplicável das crianças. Você tá igual a princesa do conto. Mais brilhante, mais bonita. E sempre com vontade de comer morango com chocolate. Dante soltou uma risada emocionada, puxando as duas. Não, os 3, para seus braços. Ali, sob o sol da tarde e rodeados por flores que eles mesmos tinham plantado, o círculo estava completo. A Fundação Aurora em Clara abriria suas portas em 6 meses, oferecendo tratamento gratuito para crianças e formação para enfermeiros. O antigo CEO implacável agora era conhecido por contar histórias nos quartos do hospital. A enfermeira que uma vez foi rejeitada agora comandava um dos maiores projetos de saúde do país. E Aurora? Ela cresceria forte e saudável, rodeada por tanto amor que sua história de superação se transformaria em inspiração para outras crianças. Seu irmãozinho, sim, seria um menino. Nasceria numa tarde de primavera, completando a família, que o destino tinha tecido com fios de coragem, perdão
e amor. Naquela tarde, enquanto compartilhavam morangos com chocolate e sonhos para o futuro, eles entenderam. Às vezes é preciso quase perder tudo para encontrar muito mais do que jamais sonhamos ter.